Vou gravar esse vídeo aqui referente a um dia da gira. Já era para eu ter feito isso há muito tempo. Acabei me atrapalhando por não querer escrever. O meu gato passando ali. Mas, na verdade, não querendo vir filmar, porque para mim esse controle é muito mais fácil porque tá anotando. E ter essas informações salvas, gravadas com esse meu desenvolvimento mediúnico é muito importante. E com a correria do meu dia, com o meu trabalho, nem sempre eu estou conseguindo escrever. Antes eu estava mantendo bem assíduo, conseguir escrever, só que agora eu não estou conseguindo mais. E eu entrei num processo de desenvolvimento assim bem forte, bem intenso, na verdade, essa palavra, bem intenso. E eu estou deixando muitos detalhes passar por não estar anotando, entrar num cansaço muito grande, não sei se é questão energética e também aqui física, né, do trabalho, se tem questão espiritual, físico, tudo envolvido, não sei, mas enfim. Então, antes tarde do que nunca, né? Vou falar sobre um atendimento que teve, geralmente, a gente tem atendimentos de terça e de quinta, né, e sábado é interno, mas sexta-feira teve um atendimento, né, em que a entidade pediu para ser atendido um consulente, e ele veio na terça, né? E na terça foi pedido para que ele vá na sexta. E foi pedido que os médios envolvidos no atendimento que se fizessem presentes, né? E eu era uma delas. Enfim, foi dia 30 de maio de 2025, numa sexta-feira. Chegando lá, os médios estavam lá, estava faltando uma médium, não sei chegar. Eles estavam no salão maior, né? E eu fiquei no Congá, em concentração, não sei porquê, mas eu quis ficar lá, então eu fiquei lá só. Aí teve um momento que eu estava sentindo várias sensações, palpitação no coração, muito sono, geralmente me dá muito sono, formigamento no corpo, algumas áreas do corpo. E eu fiquei lá. E aí teve um momento que me deu muito calor, mas muito calor mesmo. E aí me veio de beber muita água. Eu saí, passei pelo salão, fui lá na frente, bebi bastante água e entrei. E fiquei lá de novo. Aí eu vi que os consulentes chegaram e, e aí eu lá dentro veio os médicos e falou bem assim, que o mestre, né, pediu que eu andasse lá no quintal e por intuição escolhesse algumas ervas. Na hora dei uma assustada assim, né? Então eu falei, tudo bem. Eu sempre tenho em mente, assim, eu sempre confio na espiritualidade que me acompanha, na espiritualidade da casa, né? Então fui e toda vez que eu chegava próximo de uma planta eu sentia uma vibração, meu corpo vibrava muito. E aí eu escolhi 3 plantas, conforme quando eu vibrava, eu tocava nela, eu sentia a vibração da planta vindo. Tinha umas que eu tocava e não sentia e essas que eu escolhi eu sentia a vibração. E tinha umas que era bem forte e emanava pelo meu corpo, né? Escolhi elas e entrei. Aí o mestre saiu do salão e foi lá pro Congá e falou que era para eu confiar, que era para eu seguir minha intuição, que eu que ia atender este consulente estava precisando, tá? Que eu tenho um amparo, né? Que o mestre ele recebe, né? As entidades, óbvio. E ele ó, meu cachorro me derrubando aqui. Que ele me ia ajudar, né? Porque, tipo, no momento você já leva um susto, assim, né? Enfim. Então, ele falou que eu intuí, tinha 2 cocos lá, que foi pedido que o consulente levasse, 2 cocos amarelos, anis estrelado, melancia, eu acho que só, que foi pedido que ele levasse. Ele falou que eu ia intuir tudo que era para eu usar, que eu era para eu fazer com aquelas coisas. E na hora, tipo, eu até assustei, eu até falei, meu Deus, qual a ligação de anis com melancia com coco, né? Eu com as ervas na mão, assim, segurando, e essas ervas eu faço o quê? Foi bem engraçado. Mas me veio muito a intuição de eu pedir um balde, coloquei as ervas lá, macerei as ervas na minha mão, e nisso eu sentia sempre muita vibração vindo, emanando em mim. E aí eu peguei e me veio que ele era para realmente jogar nele, mas só que não era para jogar tudo, esse banho que eu preparei, não era para jogar tudo nele. Era para ser uma parte para jogar nele e outra parte era para ele colocar os pais dele, como se fosse fazer uma limpeza, não sei, estou aprendendo. E
E um dos cocos era para abrir e jogar na cabeça dele. Então, para jogar a água na cabeça dele de coco e depois jogar um pouco da erva com folha e tudo nele. E me veio que era para ele ficar sem camiseta. E aí eu fechei o olho, passei para o médico que estava lá para me ajudar. E aí eu fiquei em concentração na frente do Congá para que me instruísse, né, para que recebesse mais informação. Fiquei me concentrando e sentindo vibração pelo meu corpo. E aí eu escutei a entidade, né, do médium, do mestre da casa, né, falando que era para ele entrar lá dentro, o consulente, e tirar a roupa, ficar só, né, tirar a roupa, que nem eu tinha falado sobre tirar a camiseta, enfim, né. E aí eu falei, nossa, tá encaminhando, né, tudo, tipo, conforme vai chegando as coisas. Aí foi jogar, ele pediu para fazer conforme instruiu. E aí ocorreu as coisas, aconteceu lá as outras coisas, aí, enfim. Aí no final ainda tinha um anis e um coco, né? Que foi usado a melancia e tudo já lá. E aí eu peguei, juntei e quando eu fui sair, porque ele tomou banho, foi lá pro salão grande, né? O consulente e todos os médicos. E aí eu fiquei em concentração lá dentro para finalizar o que ia fazer com as outras coisas e me veio a instrução. Aí eu saí lá fora, quando eu ia sair, me veio, eu voltei a espada, que é um pano que a gente usa, né? Peguei a espada, amarrei o coco, os anis e passei a informação que era para ele continuar o tratamento em casa, conforme as instruções que eu fui passando para ele, que o anis era um banho, o coco era para ele tomar quando chegar em casa, enfim. Essas instruções, passando assim alguns detalhes que é para o meu entendimento mais para frente, porque tem muita coisa que eu não compreendo ainda. Que nem o mestre falou que é engraçado que eu passo as instruções, só que eu não entendo ainda a força que eu emprego naquilo, a força que eu emanei no coco, nas questões que eu faço. Eu ainda não compreendo a magnitude disso, mas que eu confio e eu falo, eu passo as informações. Não é uma incorporação, eu não incorporo, é só intuição, instruções que vêm a mim, que eu sinto. E eu sei que é instruções porque são coisas que eu nunca passaria na minha cabeça de falar para a pessoa fazer ou ter ideia do que fazer com aquilo. E tem coisas que eu fico até meio assim, se pode falar para fazer, sei lá, é bem estranho. Então, aí foi finalizadas as instruções e na sexta-feira foi isso que aconteceu nesse atendimento desse consulente. Só queria deixar gravado que foi um atendimento em que eu conduzi. Eu vi que os médiums pediam, hein, faz o quê? Para o mestre, né? Para a entidade que o mestre estava no momento, né? E ele falava, ele apontava para mim, que era eu que estava conduzindo, né? E foi bem interessante. Eu sempre tento manter a calma, que tá tudo bem. Eu tento não manter uma cobrança sobre mim, porque eu compreendo que tudo tem o seu caminhar, tudo tem o seu momento para as coisas. Embora o meu desenvolvimento, por mais que está bem recente, 5 meses, eu estou tomando grandes proporções lá dentro que eu ainda não compreendo, mas que eu entendo que é necessário e que um momento eu vou compreender. E eu confio em quem me acompanha, porque eu nunca fui abandonada, nunca fui deixada de lado. Muitas coisas eu passei na minha vida desde criança e hoje eu compreendo que eu nunca fui abandonada. Então eu compreendo muito e confio muito na espiritualidade e se tá rápido ou se tá lenta é porque precisa ser assim, né? Então esse foi um relato de um dia de atendimento, não de sessão. E vou me arrumar porque hoje, terça-feira, é dia de estudo. Tô gravando uma terça-feira. É dia de estudo e eu vou lá. Tchau, beijo, fui.